Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender o decaimento humano, o decaimento da humanidade. Por que no Apocalipse é descrito que haverá um evento de destruição em massa? Porque simplesmente o livro de Revelações de João é muitas vezes prescrito como Armagedon, muitas vezes prescrito como livro de Revelações, ou Apocalipse descreve um momento final para a humanidade. Por quê? E como amparo, o nosso próprio Jesus Cristo, em Mateus, Marcos e Lucas, principalmente Marcos, Jesus Cristo descreve a partir de Mateus e Marcos, Mateus 24, Marcos acho que é 25, tá? Falando sobre o que vai acontecer com a humanidade, o fim dos tempos. Agora, por que Deus quer dar uma data para o mundo acabar? Por que essa máquina de produção de humanos não continua eternamente? Por que simplesmente ela tem um ponto para acabar? Isso é escrito na antiga Babilônia, tá? Isso é escrito, por exemplo, em situações onde o povo foi devastado. Vou explicar para não ficar confuso para você, tá? Olha como é que está a civilização hoje. Se você entrar no YouTube hoje, como é que está o teu país? Como é que tá os jovens do seu país? Como é que tá? Será que eles são, a maioria dos jovens do teu país, eles estão buscando conhecimento? Buscando sabedoria? Alguma profissão, alguma coisa? Como é que tá os jovens do seu país? Se você entrar, não muito longe, aqui no YouTube, entrar no explorar, ir no em alta, você vai perceber que todos os vídeos no em alta são uma grande merda. Você tem aí sempre grandes porcarias para você poder assistir, tá? E não só isso, tá? Mas você pode escrever grávida aos 13 que você vai entender, é só você pesquisar no YouTube. E para poder piorar a situação, se você entrar baixar o aplicativo TikTok, tá? E eu esperava que o TikTok realmente fosse uma plataforma de seres humanos normais. Depois que eu vi que aquilo se tornou, ele parece a máquina de perverter humanos, né? Então, se você baixa o TikTok, você se enoja em 2 minutos. Porque é o dia inteiro. E aí, qual vai ser? É o dia inteiro, tá? E se não é só isso, é dancinhas no TikTok, o problema maior dessa plataforma é a máquina de degeneração humana. O Copini, do Alphalife, fez um excelente vídeo sobre o TikTok, mostrando como eles estavam pervertendo os jovens, tá? E eu realmente concordo com isso, porque os jovens estão ficando pervertidos. O algoritmo do TikTok, ele favorece dar dinheiro para quem é mais retardado e escrupuloso possível. Então nós temos isso aqui, ó. Esse é o jovem de hoje em dia, que delícia, que delícia. Fazendo um videozinho, né, pro TikTok, ó, agora é isso aí, né? Esse, ó, ganha dinheiro fazendo isso aí, tá? Então, simplesmente, isso aqui é um exemplo, tá? É um único exemplo. Tem uma porrada de TikTok aí, uma porrada, tá? Então, assim, você entra aí no YouTube, no em alta, vai no TikTok, que você vai ver que a maioria dos nossos jovens não tem apreço pelo conhecimento. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Olha como é que eram os seres humanos na década de 90. Olha como é que eram os seres humanos agora, atualmente. Por exemplo, quem formou em engenharia civil, por exemplo, no ano de 60, o cara já é mais velho, quem formou na engenharia civil, o cara simplesmente consegue fazer os cálculos de cabeça. Ele consegue entender mais ou menos a estrutura, o que precisa ser feito. O cara que forma na faculdade, a faculdade consegue incumbir um cargo do cara não aprender. Porque na faculdade não interessa o que é passado na sala de aula. Para você passar, ou você tem que colar, ou você tem que estudar pelas provas antigas. Então a faculdade não ensina mais porcaria nenhuma. Então a faculdade já está uma porcaria, formando maus profissionais, por aí, tá? A escola está pervertendo os alunos, tocando funk no recreio, passando vídeos de educação, sério, fazem isso. Então assim, está pervertendo. Então estão transformando jovens em homens depravados, já sai da escola depravado ali já. Então você cria seu filho para ser algo na vida, vem à escola e perverte, tá? Então eu chego a uma conclusão, um questionamento para você. O questionamento número 1, a evolução das espécies de Charles Darwin, que condiz que acontece um refinamento das espécies, a cada geração
o melhor de cada geração é passado para o próximo, para a próxima linhagem, até acontecer um refinamento de espécimes. Vou te fazer uma pergunta. Compara os homens da década de 40 que participaram da G2, tiveram que comer batata, comer passarinho, comer cebola, sobreviver na floresta, na chuva, não ter onde dormir, lutando pela liberdade. Compare esses caras da década de 40 com os caras atualmente. Atualmente é o seguinte, você esbarrou alguém no ponto de ônibus ou no ônibus lotado, se você encostar em alguém, aí você invadiu meu espaço. Meu espaço. Não são mais homens, é um max. Não é mais pessoas, é pessex. Agora é o pronome neutro. Então assim, você vê o nível de retardo mental e menosprezo que essas pessoas têm. Geralmente é o seguinte, vamos rapar o cabelo, pintar de louro aqui, no seu roxo aqui, e fazer o mais escrupuloso chorume da internet. Então assim, estão degenerando os seres humanos. Eu não sei, para te explicar o que está acontecendo. Eu não sei se foi a educação do governo que transforma homens depravados e mulheres em prostitutas, ou simplesmente, além do governo, se é a educação dos pais, ou a televisão, ou simplesmente um lolozinho na água. Às vezes tem um lolozinho na água que deixa os caras burros. Sem brincadeira. Eu tô achando que é um lolozinho, porque não tem explicação. Você tem uns homens há 80 anos atrás, mais gloriosos, e hoje esses depravados aí, encostou em mim, eu vou ter que fazer um textão no Facebook. Lacrei. Sério, é assim que tá hoje. É assim que tá hoje. Daqui a 20, 30 anos, olha como é que o governo conseguiu. Preste atenção, você não tem mais família, todo mundo quer separar. Deu uma briga diferente, quer separar. É sempre assim. Então, olha que coisa interessante, o governo está transformando homens depravados e mulheres moribundas, eu não vou dizer a palavra de novo para não censurar, o governo está transformando em máquina de reprodução. Você com o seu afogo ganso aí, você simplesmente virou uma máquina de fazer filhos para o governo. Você vai lá, faz filho, separa e quem cuida é o governo. Que delícia! É o que está acontecendo. Então ninguém mais valoriza a família, ninguém mais valoriza o relacionamento, a encarar as dificuldades uns perante os outros, ninguém mais valoriza. Então a coisa está se pervertendo, E esse elo perdido de 42 para 2021, alguma coisa aconteceu. Eu não acho que a máquina estatal consiga degenerar os seres humanos de uma maneira tão agressiva como essa. Eu não acho, por exemplo, que, além da máquina estatal, que os pais também fizeram isso, a televisão consegue degenerar dessa maneira. Eu acho que não. Eu acho que por mais que se degenere, ainda assim não é capaz de criar esses depravados de hoje em dia. Não é capaz. Então eu penso que deve ter um lolozinho na água, alguma substância que deixe os caras burros. Porque estou privando de falar. Então assim, o que eu quero que você entenda aqui? Tá? Que eu acho extremamente importante. Cuide dos seus filhos. Porque se você não cuidar, o governo vai cuidar deles e depois vai vir problema para você. Eu cansei de ver vídeo no TikTok de filhos zombando dos pais, menosprezando os pais, falando que os pais são os malvadões. O pai vai lá, cuida da carinho da educação, às vezes passa uma mesada para o filho ter algum dinheiro para poder sair com os amigos, e aí o filho está filmando o pai e depravando o pai. Esse cara aqui é do mal, ele é um malvadão, ele é um capitalista agressor. Pois é. Tá entendendo? Toma cuidado, você tem que educar. Eu vou dizer uma coisa para você, como eu nunca disse antes, não coloque os seus filhos na faculdade. Não coloque. O nível de depravação das escolas tá até aceitável, porque o seu filho chegou da escola, o que você aprendeu, Joãozinho? O que você aprendeu, Maria? Me conta aí, isso aqui tá errado. Você vai ter que escrever isso aí para poder passar de ano, mas tá errado. Tá? Eu vou escrever no caderno, quando você tiver idade eu te explico que estava errado. E você vai orientando o seu filho para ele não virar um debilóide. Agora, entrou na faculdade, já era. É uma lavagem cerebral. É uma lavagem... Meu amigo, você tem que pesquisar. Eu não posso falar essa palavra aqui que ela é censurada, tá? Você tem que pesquisar antes e depois da Parará Pururu Federal. Escreva isso. Antes e depois da Parará Pururu Federal. Escreva isso no Duque Parará Pururu Go, ou no Google mesmo, tá?
você vai encontrar alguém entra na faculdade, uma pessoa comum, sai de lá um depravado. Porque a máquina estatal final é na faculdade. Eu estudei na PUC Minas, eu fiquei enojado. Eu sinto um desprezo para aquele lugar. Não pelos prédios de engenharia, de química, longe disso, mas pelos prédios de humanas. Que depravação. O dia que eu tinha aula no prédio humana, era o dia inteiro, cara, assim. A gente ficava não lembro o número do prédio, 42, sei lá o que era. E aí o prédio ficava perto lá da biblioteca, do Coração Carístico. Aí você ia lá estudar e tinha os alunos lá fora, no jardim, na nervinha muito louca. Não estou dizendo que fumar você se torna retardado mental. Tá? A ervinha muito louca não te deixa tão retardado assim. Mas as ideologias de parar por outro gênero deixam. Né? Esses marxismos misturados aí deixam. Então acontece. Estão pervertendo os meninos. Vou dizer uma coisa para você. O melhor presente que você pode dar para os seus filhos não é a faculdade, mas sim trabalhar na vida. Sabe? Você falar com seu filho para ele não fazer faculdade, para ele arrumar um emprego e para depois instruir ele ao empreendedorismo é a melhor coisa que você faz. Porque ele vai trabalhar, ele vai descobrir que está ganhando pouco, que ele vai se fuder na vida ganhando pouco. Ele vai entender que o dinheiro é suado e ele vai querer sair daquela situação. Então é necessário para o seu filho que saiu da escola arrumar um emprego, para ele valorizar o dinheiro, para ele começar a se virar. O homem que trabalha não tem tempo para besteira. E aí ele vai começar a se virar. Aí depois que ele se virou, ele vai ver que é uma merda trabalhar. Você começa a falar, ó, agora que você já passou uns 6 meses aí, por que você não tenta empreender para ganhar mais dinheiro? Por que você não tenta abrir um negócio? Porque você está trabalhando e você está ganhando 700, 800 reais deduzido. Você está ganhando nada. Tenta empreender. Aí eu falo para você o seguinte, por exemplo, o meu aluno, ele é formado na faculdade, tá? E ele simplesmente conseguiu fazer 600 reais o dia vendendo máscara. Como é que faz? Ó, você compra o tecido, tem seu tecido tal. Não estou dizendo máscara, pode ser qualquer coisa, pode ser despachante de arma de fogo, pode ser, você pode trabalhar com várias coisas. O empreendedorismo ele é infinito para te dizer a ideia, tá? E aí esse aqui é um dos casos. Nós temos o mercado digital, marketplace, que é 50% digital, 50% físico, e o mercado físico, tá? O melhor presente que você pode dar para o seu filho é isso aqui. Aí você vai lá e fala, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui você compra esse aqui num fornecedor, a máscara branca, ela vem branca assim, que compra várias dela, tem que ser esse tecido, tem que ser isso aqui, mais maleável, não sei o que, compra e vai ensinando. Aí seu filho vai lá e consegue fazer essa máscara aqui, por exemplo. Fez a máscara, vai dar um custo muito caro no início, que você vai estragar o material, é normal fracassar, as pessoas não contam isso, mas é normal fracassar, e quando você acertar, pá, colocou a máscarazinha, ela vai ser agradável. Essa aqui, por exemplo, tá? Ela é lavável, ela é respirável e ela é do Dragon Ball. A galera gosta de Dragon Ball, a criançada gosta. E os adultos também, tô ligado, tá? Então o que acontece? Você vende isso aqui, por exemplo, na porta de um metrô, no horário de pico, num momento bem bacana, você vende isso aqui, se você vender 30 dessa por 25 reais, você pode abaixar o preço se você quiser, 30 dessa por 25 reais, tá? Vender 30 durante um dia, 30. Você tem um custo com o translado mais alimentação de 5 reais. Aí você ganhou 20. 20 vezes 30, 600. Você ganhou de lucro. Lucro, não deduzido, né? Não posso falar aqui, mas lucro, 600 reais ao dia. Se você trabalhar, por exemplo, 23 dias úteis, vai dar o quê? 6 mil mais 600, 600, 600, dá 1.800, 7.800 reais. Praticamente 8 mil reais vendendo máscara. Sem precisar falar inglês, alemão, francês, espanhol, sem precisar de curso superior. E investimento, sabe quanto que custa para você fazer isso aqui? Sério, é uma impressora que você pode comprar usado da Epson, eu tenho um modelo específico. A prensa minha que está ali, que ela é barata, é uns 400, 500 reais usada, tá? E comprar um material para poder fazer a tinta e o material. E quebrar a cabeça, né? E fazer. E aprender os macetes. Você faz aqui, ó, o produto final, depois que você faz uma porrada, uma 100, sai 3 reais. E aí você vai lá e vende. Tá entendendo? Isso aqui você pode colocar num sacozinho plástico, para lacrar bonitinha, e você pode vender, botar na pochete, alguma calça com bolso assim, ó, e distribuir. Cada bolso dessa calça tem umas 10, entendeu? Chegar e vender. Olha que coisa interessante. E você vende isso aqui, ó. Isso é máscara. Nossa, tem máscara, tem objetos de sublimação que você pode trabalhar. Por exemplo, olha a coisa interessante. Tem fábricas de tijolos. Por exemplo, se você tiver terreno na sua casa,
Tijolo tá caríssimo, tá caro o tijolo. E não é difícil de fazer tijolo. Tem máquina de fazer tijolo no Mercado Livre, de ferro, que é durável, R$ 800. E você pode chegar a fazer, por exemplo, até 1.000 tijolos no dia. É claro que você não vai conseguir fazer, vai se quebrar todo, mas se você fizer uns 400 tijolos por dia, você vai fazendo e depois você vende. Aí você entra em contato com o caminhão, para você carregar o caminhão, você carrega o caminhão e descarrega no cara. Entendeu? Aí se você vende tijolo, a matéria-prima não é cara, você gastou ali 50 centavos para fabricar o tijolo, isso em tijolo, 50 centavos não, peço perdão, mais ou menos 15 centavos para fabricar o tijolo, e você vende a 60, 70 centavos. Quanto que está o tijolo na sua área aí? Aqui na onde eu estou está R$1,50. E aí de repente você ganha um lucro aí, ó. Você está vendendo tijolo, está ganhando 3, 4 reais por mês. Então tem muita coisa que dá para trabalhar. Sabe, o melhor presente que você pode dar para o seu filho é o empreendedorismo. Porque o empreendedorismo não perverte as criançadas em depravados. Ele vai ter que fazer acontecer para ganhar dinheiro. Ele vai ter que fazer acontecer, vai ter que se virar nos 30. Então o empreendedorismo ele realmente transforma. Tá? O meu filho, eu não boto na faculdade, não boto meus filhos na faculdade. Não coloco, porque eu sei que é depravação ali. Eu ensino empreendedorismo. Tá entendendo? E aí eles sabem se virar, fazer acontecer. Igual, por exemplo, eu contei a minha história aqui nos vídeos passados. Eu fui mandado embora, voltei para casa dos meus pais, deu tudo errado na minha vida, mas eu consegui sair por cima do empreendedorismo, porque o empreendedorismo ele transforma, tá? Não é uma história de, deu tudo certo, é história de fracasso, mas basta um acerto para você dar certo, tá entendendo? Então essa é a dica que eu te falo. É claro que tem o meu curso aqui embaixo, na descrição com 50% de desconto, mas tem um monte de curso aí. Vê se você para com essa neura de mercado digital, Hotmart e dos monetistas. Isso aí não dá dinheiro não, tá? Vê se corta, tá? Encerra isso na sua cabeça, tá? Encerra isso na sua cabeça, tá bom? Então assim, a dica que eu te dou para você é marketplace ou mercado físico. Se quer ganhar dinheiro rápido, é isso. Mercado digital é a longo prazo, tá? Então assim, coisinha simples, ó, boba, esse aqui já foi lavado, não estraga. Eu até usei água sanitária, não deveria, mas continua com detalhe. O nível de detalhe muito, muito bom, muito bom. Você vende facilmente. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu fiz curso de despachante de arma de fogo, tem mais ou menos uns 3 anos que eu fiz. Logo quando eu tirei minha posse e porte de arma de fogo, tá? Para você tirar posse de arma de fogo, você não pode ter antecedentes criminais e você não pode ter rolo com o governo, processos, né? Então você tem que ter uma ficha limpa mesmo, tem que ser um cara exímio que não traz problema para o governo, tá? E aí eu tirei a minha aquisição de arma de fogo. Depois eu paguei R$8.000, 8.000, no processo de despachante para aquisição de arma de fogo. R$8.000. Aí quando eu falei assim, peraí, aí quando eu fui ver, né, mais ou menos o processo, eu vi o que tava, os caras tinham ganhado bem, tipo, R$8.000 no mês, só que no meu caso, tinham mais pessoas fazendo. Aí eu corri atrás do curso de despachante de arma de fogo, fiz. E assim, você pode cobrar da pessoa, pessoal, eu não cobro porque eu tenho outros projetos. Mas, por exemplo, se eu quiser largar tudo, trabalhar com despachante, eu consigo. E você cobra da pessoa mais ou menos aí, na sua região, entre R$1.500 a R$2.000 o processo de aquisição de uma arma de fogo. Para quê? Mas por que eu preciso de um despachante? Tente você a aquisição de arma de fogo na Polícia Federal. Coloque a sua cara lá dentro, sem ter alguém para te ajudar. Porque você tem que ter alguém que já conhece o sistema ali. Aí você consegue mais fácil. Senão você vai só reprovar, e no final das contas você está 2 anos tentando e gastando dinheiro à toa. E com o cara lá você consegue em 90 dias. Então o que acontece? O processo de despachante de arma de fogo, se você pega, por exemplo, 20 casos por mês e cobra R$1.500, é R$30.000 por mês, cara. R$30.000 na sua conta. Você só tem que ir uma vez por semana na Polícia Federal. Uma vez por semana. Você vai trabalhar um dia da semana. Então, assim, você não sabia dessa informação. Você acha que vai ter uma palestra, um simpósio, um congresso dentro da faculdade ensinando que o verdadeiro dinheiro não está na faculdade, mas sim fora dele? Claro que não. Então vê se acorda, tá? Vê se acorda. Bom, eu queria falar isso para você, mais um desabafo mesmo sobre empreendedorismo e também para você entender que o jovem está sendo pervertido. E se você ama o seu filho, não deixe ele fazer faculdade. Não faça, porque vai transformar o jovem em pervertido. A faculdade é o último grau de refinamento de jovens depravados, tá? Tome cuidado, é muito melhor você resguardar esse dinheiro, deixar o seu filho trabalhar, correr atrás e você orientar ele ao empreendedorismo. Porque se seu filho ele vence no empreendedorismo, meu irmão, você vai ter uma grande alegria na sua vida.
ele vai conseguir dar uma qualidade de vida melhor para você, ele vai conseguir, por exemplo, quem sabe morar no campo, quem sabe você mora junto com ele, ou você faz um curso de empreendedorismo para você passar para o seu filho. Meus filhos não coloco na faculdade, é somente empreendedorismo, tá? Já aprendi com Bill Gates, com Elon Musk, já aprendi com Steve Jobs, já aprendi com um monte de gente. Faculdade não é o caminho do empreendedorismo é o outro, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Volt, espero que você tenha entendido a mensagem, tá? E eu realmente espero que você tenha aprendido mesmo, tá? E não deixem que pervertam os seus filhos. Vou ficando por aqui, forte abraço.